Olá, então chegamos aqui ao nosso final, né, da nossa disciplina de zoologia, comentando sobre o filo dos cordados, que é o último filo que existe. Dentro desse filo, né, tem grandes classes, como a classe dos mamíferos, das aves, como as minhas que estão cantando, né, temos aí os peixes, os anfíbios, os répteis, e aí os cordados primitivos que nós vamos comentar hoje também. E aí, o que é o ser cordado, né? Na verdade, a gente sempre fala o filo dos vertebrados. Na verdade, vertebrados é uma subdivisão que tem aqui dentro, mas nem todos são vertebrados. Nós vamos comentar hoje sobre cordados bem primitivos que ainda não eram vertebrados. E aí, então, para isso, nós vamos ir ao cladiograma, né? Ou a árvore filogenética, conforme nós comentamos, de tudo que nós estudamos. Então, lá no primeiro nós estudamos os poríferos, né, que estão ali bem no comecinho, sem tecidos diferenciados, não tinham tecidos verdadeiros. Depois nós estudamos os quinidários, né, que passaram a ser diblásticos, então começou a existir um tecido verdadeiro, né. Todos eles aí eram pluricelulares e são, né, porque para ser do reino animal é uma característica, né, precisa ser pluricelular. Depois nós comentamos sobre os plateumintos, ainda acelomados, né, ou sem cavidade abdominal, sem cavidade celomática. E aí eles já passaram a ser triblásticos, né, então o triblástico passou a existir lá nos plateumintos. Depois nós comentamos sobre os nemateumintos, né, pseudoceloma, nós vimos que isso quando não tinha mesoderme de todos os lados. E aí já passaram a existir, então, essa cavidade corporal, embora ainda não fosse verdadeiros os nematóides, mas dali pra frente todo mundo passou a ter cavidade corporal. Vimos também os moluscos, né, que tinham corpo não segmentado, animais de corpo mole, né, aí divididos em região cefalopediosa, né, e massa visceral. Então nós vimos as três classes principais, né, porque são mais classes que existem lá nos moluscos. E aí, então, né, falávamos de seres ainda protostômios, originando primeiro a boca, depois o ânus, né, aqui ele começa, na verdade, protostomia a gente já comentava antes, né, mas aqui ele colocou ali protostômio, né, e animais segmentados. Então nós vimos lá os artrópodes anelídeos, né, artrópodes com seus membros articulados e os anelídeos com seu corpo dividido em anéis. Então, aí suas características que foram surgindo na evolução. E ali embaixo até está escrito, né, celomados, pois ali nos moluscos que passou a existir o celoma verdadeiro. Né, e aí nós vimos os equinodermatas, então na última aula que nós vimos como característica da deuterostomia. E agora nós chegamos nos cordados. Então surgiu uma característica nova, que é a notocorda. Essa notocorda, ela é uma estrutura, né, ela é um cordão, é um bastão que fica dentro do corpo desse animal, que vai dar ali a origem depois, né, ao sistema nervoso central, toda a coluna vertebral, né, para esse animal também. Depois ele vai ser diblástico, né, então ele vai dividir essa cavidade do corpo do animal, né, então ela vai estar ali, a partir dali é que vai começar a formar-se o esqueleto axial. Então quem já fez a anatomia lembra que o esqueleto axial é todo aquele que preenche a parte central do corpo, né, o crânio, as costelas e a coluna vertebral. E aí, então, agora nós chegamos e estamos aqui, né, então lá onde chegaram os cordados, a partir dali, né, o filo é o mesmo para todos, né, nós chegamos no filo dos cordados, agora o filo é o mesmo para todos, só vão se dividir em classes diferentes. Então nós temos ali, por exemplo, né, essas novas classes, ali não foi, quando teve essa transição dos equinodermos para os cordados, já não passou logo a existir peixes, né, conforme tem o tubarão ali e os outros peixes ósseos, por exemplo. Vieram alguns animais antes, como a agnata, por exemplo, né, que são vertebrados, mas já são vertebrados, né, mas são vertebrados que ainda não possuíam mandíbula. Aí qual que é a importância de possuir mandíbula, né? Na verdade, possuir mandíbula fez com que os peixes, ainda estão falando de animais aquáticos, ainda não existia nada assim que tenha conquistado 100% o ambiente terrestre, né? Então os agnatas eram animais que não tinham mandíbula, para eles se alimentarem era um pouco difícil, né? Já os peixes já adquiriram mandíbulas, né? E aí sim eles já tornaram-se... Aí já começou a caçar, né? Várias coisas já foram acontecendo, inclusive depois surgiu um grupo de peixes
com nadadeiras que conseguiam até se movimentar e pulmão, por exemplo, que já são considerados uns primórdios de anfíbios. Mas nessa aula nós vamos até os peixes, tá? Então, assim, quando passamos dos equinodermos para chegar nos cordados, chegaram os cordados chamados protocordados, que são os primeiros que surgiram, que estão ali, ó, na primeira e na segunda coluna. Esses protocordados são os urocordados, que a gente chama, e são os cefalocordados. Então, esses urocordados, eu até coloquei aqui umas características deles, que se você olhar ele parece uma esponja, na verdade, mas ele tem bastante diferença. Porém, antes, então, eu vou comentar sobre as características gerais que existem em todos os cordados. Então, todos os cordados, eles são triblásticos, o que não é uma novidade, já era lá nos filos anteriores. Todos os vertebrados são deuterostomados, também não é uma novidade, porque já tinha isso surgido lá nas estrelas do mar. Tem o corpo segmentado, que também não era uma novidade, pois já existiam animais com corpo segmentado antes. São celomados, né? Então já existia celoma verdadeiro há muito tempo, né? Desde lá dos moluscos. Simetria bilateral também não é uma novidade, já existia desde lá dos plateumintos, né? E cefalização também não é, né? Já começava a se juntar aí aglomerados de células nervosas, centralizando, começando a formar em uma cabeça, né? Um centro de distribuição de sistema nervoso próximo à cabeça dos animais. Coração ventral também já existia, e um sistema nervoso dorsal também não é novidade, mas essas são as características básicas dos vertebrados. Agora, eles apresentam também algumas características exclusivas que não existiam antes. Então, essa notocorda que eu comentei, né, que é esse tubo que vai servir como uma base para o desenvolvimento neural, né, desses animais, até quando está na fase do desenvolvimento embrionário, que ele está se dividindo, forma aquela fase de blástula, de gástrula, que é onde vai formar o sistema digestório. Lembra que era aquilo que determinava se ele era protostômio ou deuterostômio? Quando passar daquela fase, vai existir uma fase chamada neurulação, que é quando começa a formar, né, essa notocorda. Ou seja, essa notocorda ela pode ser persistente, né? Se esse animal for mais primitivo, essa notocorda vai ficar ali, não vai desenvolver ainda um tubo nervoso dorsal que vai perdurar para a vida inteira. Então, às vezes, ela fica só com a notocorda. E se esses vertebrados forem, então ele quer dizer que ele tem notocorda em alguma fase da vida. Nós temos também lá no nosso desenvolvimento embrionário, ela fica ali até que se forme, né, o nosso sistema nervoso, os nossos ossos ali do sistema nervoso que vão abrigar todo aquele sistema nervoso ali dentro da coluna vertebral, por exemplo. Então ali foi o primórdio, antes do nosso embrião se formar, né, todo esse sistema nervoso, a notocorda estava ali presente, embora ela não tenha ficado depois, porque depois foi substituído por um tubo nervoso dorsal, né. Nós tínhamos uma característica chamada cauda pós-anal. Então, quando nosso desenvolvimento embrionário estava acontecendo, até coloquei aqui essa figura, né, mostrando os peixes, as salamandras, só que assim, a única que eu achei estava em espanhol, e essa coitada dessa criança parece até um ET. Mas a única que eu achei que mostrasse bem visível essas bolsas faringianas ou branquiais, né, no pescoço. Então ali, se você reparar no primeiro estágio de desenvolvimento do embrião, tem o olho, né, desses animais. Então tem do peixe, tem da salamandra, tem da ave, né, do homem ali. Então ali o homem, ele é bem parecidinho com outra formação, né, dos outros embriões. Por quê? Porque são cordados. Então nós temos um grau de parentesco evolutivo. Então ali só coloquei essa figura para mostrar aquelas bolsas faringianas ou branquiais, que é a parte do pescoço ali mesmo, onde esse embrião se nutria, né, de oxigênio, de gás carbônico, fazia suas trocas gasosas, e aquela cauda pós-anal, que no caso dos humanos ela vai regredindo, né, e depois já não tem mais na hora do nascimento, né. Embora nos peixes sobre ali, ó, nadadeira, né, salamandras, e aí para alguns vai sendo regredido, quem vai ditar é o modo de vida do animal, né. Então nós já não temos mais essa cauda, mas ela existiu no desenvolvimento embrionário. E aquelas bolsas, então, que serviam como estrutura para respiração, em alguns animais elas vão persistir, né? Depois, por exemplo, elas vão virar as brânquias lá nos peixes, né? E assim por diante, dependendo aí, né, se esse animal vai continuar com ela ou não. E aí, então, dentro dos cordados, né, nós temos aí os subfilos dos protocordados. Né? Esses subfilos dos protocordados
eles compreendem esses dois filos, que são esse Urucordata, que se você olhar na foto, a gente diz que é um porífero, né? Porque a gente já conhece o filo dos poríferos, já viu essas características que ele tem. Porém, se você for estudar dentro, né, como que esse animal é formado, ele tem uma diferença muito grande. Eles são chamados os tunicados, né, porque ele tem uma camada de túnica que parece, até coloquei ali celulose entre parênteses, é uma camada muito semelhante à celulose, certo? Existe uma notocorda lá na região caudal que é persistente. Eles são animais sésseis ou flutuantes, então ele é igualzinho uma esponja do mar externamente, assim, se você visualizar. Também são animais filtradores, não formam crânio nem coluna vertebral, porém dá uma olhada ali na formação do corpo desse animal. Ele tem um coração, que não existe, nem pensava em existir isso lá nos poríferos, né? Tem coração, tem ânus, né? Ele é filtrador, então passa água ali dentro desse animal, ele faz essa filtração, mas tem todo um sistema digestório, um sistema de reprodução, né, com testículo, com ovário. Estamos falando aí de animais monóicos, né? Então são animais porque estão dentro do filo, do reino animal, e só que eles têm essa característica bem primitiva. Então, na verdade, aqui foi uma transição entre os equinodermos e os cordatas, né? Isso leva, quando a gente vê esses cladogramas, a gente não imagina que seja muito tempo, mas isso leva milhões de anos, né? Não são 20 nem 30 anos, leva muito tempo. E aí, então, nós temos o outro, né, do subfilo dos protocordados, que são os cefalocordados. Então, ali já tem um formato meio semelhante aos peixes, né? Então, a gente já chama de formato lanceolado, que ele parece uma lança, né? Ainda estamos falando de animais marinhos, ainda tudo na água. Para sair da água vai chegar só nos répteis. Porque até os anfíbios ainda precisam d'água para sua reprodução, né? Por não ter ovo com casca calcárica, para suas fezes serem muito tóxicas, né? Então tem aí suas características que depois nós vamos ver só lá para eles saírem da água ali nos répteis. E aí então o que eles ficam? Com o corpo enterrado na areia. Na volta da boca deles, eles têm os chamados cirros, que são como se fossem tentáculos que ficam ali filtrando, impedindo a entrada de grandes partículas, né? E aí, então, para que não entrem partículas grandes dentro do corpo desse animal. E um exemplo, então, essa notocorda, né, é longa, fica da cabeça até a cauda. Lá nos outros que nós tínhamos visto antes, nos urocordados, a notocorda era pequenininha. Então, por que são animais cordados? Eles têm notocorda, né? Então, ainda não são vertebrados, mas já estão bem próximos, fazem parte do filo dos cordados, porque o filo dos cordados tem que ter notocorda. Então, o filo dos cordados, né, ele se divide aí primeiro em subfilos, né, dos protocordados, que são esses que são bem primitivos, né, os protocordados são cefalocordados e urocordados. Então, os urocordados, nós comentamos antes, quase igual a esponja do mar, né, e os cefalocordados já é um primitivo de peixe, né, já apresenta aquela característica que lembra um peixe, né, mas ainda não é vertebrado. E aí, nós temos o subfilo dentro aí dos cordados, que é o subfilo dos vertebrados. Aí sim, dentro desse subfilo dos vertebrados ou craniatas, né, aí nós vamos ter todo mundo. Nós vamos ter os peixes, nós vamos ter os mamíferos, nós vamos ter os répteis, nós vamos ter as aves, nós vamos ter todos esses que estão aqui na foto. Então esse sim é o grande subfilo. Então antes nós estávamos vendo cada um era um filo específico. Aqui é um filo, né, é o subfilo, na verdade, dos cordatas, aquele que nós vimos antes também fazem parte, né, desse filo. Porém aqui nós já dividimos ele em um subfilo para ficar menor. Então o que acontece? Esses são vertebrados, né, ou possuem crânio. Porque existem vertebrados que não possuem, que não possuem crânio e assim por diante. Então, é vertebrado ou craniata, vai ter todo mundo aí dentro, né, desse subfilo. Então, eles são os cordados superiores, ali começou a desenvolver cérebro melhor, né, uma coluna vertebral, que permitiu, então, que todo esse desenvolvimento fosse superior, né. E aí, também, ainda, nós temos superclasses aí dentro desse subfilo. Então começa a se dividir tudo. Então as características, né, dos indivíduos presentes dentro desse subfilo
são ter coluna vertebral cartilaginosa ou óssea. Então nós já temos ósseas e sempre ouvimos falar de ósseas, mas antes delas serem colunas vertebrais ósseas, já existiram peixes cartilaginosos, como tubarões, como arraias, né, que carregam então essa coluna vertebral fabricada de cartilagem. Então dentro, né, desse subfilo nós temos os peixes que são ósseos, peixes que são cartilaginosos. Nós temos os anfíbios, que depois nós vamos comentar que tem subclasses ali dentro dos anfíbios. As aves, que também tem subclasse dentro das aves, e os mamíferos, que também tem subclasse dentro dos mamíferos. A maioria tem notocorda apenas na fase embrionária, depois ela vai regredindo, né, e já vai se tornar aí a coluna vertebral desse indivíduo, né, então, quando adulto, coluna vertebral. E aí nós temos os peixes, né, peixes que podem ser classificados em agnatas, peixes que podem ser classificados em condroidites e osteoidites, que são os ósseos e são os cartilaginosos. Então, quais são as características dos peixes? Tem brânquias. Existem exceções? Existem. Nós vamos ver ali depois que tem os peixes muito primitivos, inclusive, que tem pulmão e nadadeiras ventrais, que foram adaptadas, inclusive, que anteriores, para que ele conseguisse passar de um lago para o outro, por exemplo, se movimentando fora da água. E aí, então, né, a excreção dele é por amônia, ureia, sistema digestório completa, já estamos falando de bocaianos faz um bom tempo, né? O coração com 2 cavidades. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que dentro dessas classes, né, que nós vamos passando, os animais foram desenvolvendo mais coisas. Por exemplo, aqui nos peixes já tem um coração. Esse coração do peixe só tem 2 cavidades, que é um átrio e um ventrículo. O nosso, por exemplo, das aves, já tem 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, então não acontece mistura dentro desse coração, né? Aqui nos peixes isso ainda acontece. Então dentro dos peixes, na verdade, só vai circular sangue venoso, que é sangue pobre em oxigênio. Quando os peixes fizerem lá nas brânquias, né, ou no pulmão, para aquele que for pulmonado, fizerem as trocas gasosas, né, o sangue vai sair de lá rico em oxigênio, vai passar por todo o corpo. Quando ele chegar no coração, ele já vai estar venoso, ou seja, pobre em oxigênio. Vai passar para o pulmão, vai ficar rico em oxigênio e assim por diante. Então o coração só tem 2 cavidades, né, que vai aí bombear esse sangue, mas sangue arterial, que é sangue rico em oxigênio, não vai passar dentro do coração. Sistema circulatório. O sistema circulatório ele pode ser fechado ou aberto, né? Aberto nós já tínhamos visto lá nos anteriores, né? Que era quando o sangue não circula 100% dentro de vasos. Aqui já não existe mais isso. É sistema circulatório fechado, o sangue circulando dentro de vasos, veias, capilares e artérias o tempo todo. Só que a circulação dos peixes ainda é uma circulação simples. O que é isso? É quando passa só uma vez pelo coração. Nós, por exemplo, já não temos circulação simples, nós temos circulação dupla, né, ou completa, que é quando o sangue venoso, né, pobre em oxigênio, sai do coração, vai para o pulmão, faz as trocas gasosas. Pelo outro lado, né, pelo lado esquerdo e pelo lado direito do coração, ele vai voltar, quer dizer, pro lado esquerdo do coração, porque a gente sempre enxerga ele ao contrário na foto. Ele vai voltar, então, lá pro lado esquerdo do coração, rico em oxigênio, e vai sair. Então, é uma circulação composta. São 2 circulações que fazem parte do nosso sistema circulatório, né? Que é a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Eles não têm isso. Só tem um tipo de circulação, que é a simples. Formato dos peixes hidrodinâmico. Então, assim como os aviões, por exemplo, têm formato aerodinâmico, que permite que eles deslizem no ar, o peixe ele apresenta esse formato hidrodinâmico para conseguir deslizar melhor na água, né? E ir embora, evitando que os predadores peguem ele, ou mesmo que eles consigam caçar de uma melhor maneira. Eles até têm uma linha lateral que nós vamos comentar ali para frente, né? Os peixes, eles não têm a capacidade de regulação térmica, então eles são chamados ectotérmicos, né, que é aquele animal que não consegue controlar a sua temperatura corpórea. Se a água estiver a 30 graus, a temperatura do peixe vai estar a 30 graus, assim por diante. Nós, como já somos mais desenvolvidos, nós já temos o nosso sistema de aquecimento do corpo, então nós conseguimos controlar a nossa temperatura, né? Até temos febre, por exemplo, como uma resposta imunológica do nosso sistema de defesa. Os peixes, eles têm a sua temperatura conforme o ambiente. Possuem glândulas de muco, né? Quem já tentou pegar um peixe,
vê que ele tem uma certa dificuldade, né? Porque ele fica bem escorregadio. Essa glândula que produz muco, esse muco é para que ele consiga se movimentar melhor na água, né? Impedir aderência, atrito, né? Então ele consiga aí nadar melhor dentro da água. E ele tem escamas e nadadeiras, né? Essas escamas e essas nadadeiras, elas são diferentes para diferentes tipos de peixes. Por exemplo, para os peixes que são os cartilaginosos, né? Os peixes cartilaginosos, ele tem umas nadadeiras diferentes, que são umas placas, né? Já aqueles que não tem, que são os que têm peixes ósseos, por exemplo, as escamas dele têm 3 formatos diferentes. E os peixes apresentam também uma linha lateral, que ficou bem visível nessa primeira foto aqui que eu coloquei, ó. Mostrando essa linha lateral aqui, ela é um órgão sensorial do animal. Quando você põe a mão na água, por exemplo, o peixe ele já sente aquela vibração na água, né? Ele consegue, através dessa linha lateral, sentir essa vibração na água e fugir. Então é um órgão do sistema sensorial aí do peixe bem desenvolvido. E aí, então, dentro dos peixes, nós temos 3 grupos principais. O primeiro grupo, que é o grupo dos agnatas, é o grupo dos animais que não têm mandíbulas. Então, dá uma olhada. Esses são animais ectoparasitas, né? Eles não têm dentes, na verdade, são placas córneas, né? E ele, quando ele vai sugar o sangue de um animal qualquer, né? Ou ingerir a carne de um animal, ele é um ectoparasita, ele consegue... Ele tem uma substância que ela impede a coagulação do sangue, assim como existia lá nos hirudíneos, né? E ele consegue, então, se colar aí e sugar o sangue desse animal sem que ele perceba até, né? Tem até uma substância aí de anestésica. Então, são os peixes sem mandíbulas, eles têm a boca circular, né? Eles têm aí duas grandes representantes aí que são bem famosos, que é a lampreia e o peixe-bruxa, né? Eles têm o corpo cilíndrico e longo, então eles parecem como se fosse uma cobra mesmo. E o esqueleto deles ainda é formado de cartilagem, não tem escamas, né? Não tem nadadeiras laterais, ele tem só uma nadadeira única na cauda, né? E um exemplo, então, as lampreias e um peixe-bruxa chamado. E aí o segundo grupo dos nós já estamos sobre os gnatostomatas, que são então os agnatas, são aqueles que não tinham mandíbula. Agora nós temos 2 grupos de peixes que possuem mandíbulas, que é os condrites, que são os que têm cartilagem, e o próximo são os que são os ósseos. Então agora sim nós já temos mandíbulas, né? Ter mandíbulas permitiu que esse peixe tornasse aí, então, bem caçador, né? Então eles conseguiram sobreviver mais, conseguiram se adaptar mais aos ambientes, não que os outros não existam mais, mas eles têm menos eficiência, né, na caça, por exemplo, então tem menor quantidade do que esses que já desenvolveram mandíbulas. Então já tem nadadeiras laterais e ventrais, que já permitem uma hidrodinâmica melhor, né, esse animal já consegue se locomover na água de maneira mais fácil. Né? Ainda o esqueleto, na verdade, é cartilaginoso, mas isso não faz tanta diferença, né? As escamas são placóides, eu até coloquei uma foto no próximo slide. Exemplos desse grupo, né, são os tubarões, são as raias, né, que tem, ou arraias, tanto faz, né, pode chamar ela das 2 maneiras, que tem essas placas e são animais com esqueletos cartilaginosos. Uma diferença delas, a boca é ventral, né, então você olha o peixe, a boca é bem na ponta do corpo. Já os peixes os cartilaginosos, eles apresentam a boca mais ventral, né, embaixo aí. Podem chocar seus ovos dentro do corpo ou podem colocar esses ovos, né, no ambiente. E o intestino, ele apresenta uma válvula que ela é em espiral. Então, como nós estudamos lá nas minhocas, por exemplo, que elas tinham aquela dobra, chamava-se tiflossole, é como se fosse uma dobra daquela, só que agora forma uma espiral, né? Então é algo aí é uma característica evolutiva, porque os tubarões, por exemplo, né, eles têm dentes, inclusive, que estão sempre se renovando. Então eles têm trocas de dente. Ele perde um dente, não é que nem a gente, que se perder um dente tem que fazer um implante que não cresce mais. Eles continuam produzindo seus dentes,
E aí tem uma peculiaridade quando eles vão se alimentar. Por exemplo, um tubarão, né? Um tubarão gigantesco, ele consegue ingerir uma tartaruga numa bocada. E aí ele começa a mastigar, por exemplo, aquele casco, né? Para digerir isso é um pouco difícil. Então o intestino ele tem essa válvula já para ajudar, né? Nessa absorção dos nutrientes, né? Para ajudar nessa digestão. E aí eles também têm aqui a foto ali embaixo da escama dele, né? Essas escamas placoides. Essas escamas, inclusive, elas são órgãos análogos a dentes nossos, assim. Elas têm como se fosse uma dentina, um esmalte, uma proteção, assim, que ela forma uma estrutura bem parecida com os dentes nossos. Então, excreção da ureia, né? Para controle osmótico desses animais, eles ficam retendo ureia, né? Para eles, então, por diferença de pressão, né? Eliminar a água e absorver a água. Esse macho ele tem uma nadadeira diferenciada, né, para reprodução, que ela é chamada de clasper. Então tem ali um órgão copulatório, né, até tem a foto ali que peguei na internet. E aí, né, ele também tem no rosto, próximo às narinas dele, uns receptáculos aí sensoriais que recebem um mínimo de sinal elétrico que acontece ali dentro do mar. Então, quando um animal faz um mínimo de um movimento, né, ou próprio batimento, por exemplo, do coração do animal, ele já consegue detectar isso nos bem mínimos detalhes e consegue lá encontrar a caça, né? Então, ele tem esse órgão bem desenvolvido, esse órgão sensorial, que ele vai caçar esses animais. Esses animais não apresentam bexiga natatória, que nós vamos ver depois que possuem ali nos peixes ósseos. Como que eles fazem então, né, para subir na atmosfera ou descer, né? Então o fígado deles ele é bem super desenvolvido, então o fígado dele que faz essa questão no corpo desses animais, né? Então ele produz muito óleo, né? E aí ele vai subindo ou descendo, claro que ele tem um gasto energético bem maior. Então até essa questão que eu comentei antes dessas ampolas de Lorenzini, aí até dizem que os tubarões têm um sexto sentido, né? Porque eles conseguem encontrar animais aí dentro do mar por causa de impulsos elétricos, né? Que os outros não conseguem. Já os peixes ósseos, então, até coloquei sobre as escamas dos diantes, coloquei agora também as características das escamas dos peixes ósseos, né? Então, já são 3 tipos. Aí, os peixes ósseos, eles produzem mais muco na pele, né? E essas escamas, então, dérmicas, lá eram placas, né? Aqui já são formadas pela derme e elas podem ter formatos diferentes. Então, ali tem formatos diferentes, né? As escamas tem opérculos, então se você pega e olha uma foto de um tubarão lateralmente, as fendas branquiais elas não são fechadas, você consegue ver aquelas fendas bem evidentes, né? Já nesses peixes que a gente conhece mais comumente, esses que a gente pesca, que são os peixes ósseos, né? Ele tem aquele opérculo que fica fechando. Então esse peixe, por exemplo, você vê quando ele vai absorver ar, por exemplo, na superfície, né, que ele vai lá em cima e fica abrindo a boca, você vê esse opérculo fazendo essa abertura e fechamento, né? Então a boca é anterior, então os outros a boca era ventral, né? Aqui nós temos característica boca anterior, as nadadeiras flexíveis, né, que não tinham excreção de amônio, e a bexiga natatória. Então essa bexiga natatória, quem já pescou e limpou o peixe, vê que ela tem tipo um pacotinho transparente, esse pacotinho ela enche de ar, né, para conseguir boiar ou afundar melhor. E aí, outra questão dessas aqui, na verdade, os peixes também são divididos em vários grupos de acordo com as suas características. Por exemplo, uma diferença dos peixes ósseos, né, dos peixes cartilaginosos, ó, a nadadeira, né, final aqui, essa nadadeira caudal, olha o tipo dela. Então, todos aqueles peixes, né, que são cartilaginosos, por exemplo, que tem essa nadadeira, elas apresentam esse formato. Agora, esses que são ósseos, né, eles já apresentam esse formato diferente, né, que são aqui os peixes dipnoicos, que chamam-se, e aqui são os homocerca. E aí, então, aqueles que são... E também não precisa ter só esse formato, né? Porém, ele tem que ter essa parte de baixo igual a da de cima. Já os cartilaginosos vão ser diferentes. E aí, esses peixes, como por exemplo esse aqui embaixo,
né, chamados aí então de dipnoicos, eles têm essa nadadeira da frente aqui, ó, com uma adaptação para eles conseguirem, por exemplo, pular de um rio para outro. Então eles, na verdade, eles conseguem caminhar, entre parênteses, né, eles conseguem se locomover de um rio para outro, né, tem até respiração pulmonar, lembra que eu comentei lá antes, respiração por brânquias, com exceções, né, tava entre parênteses, porque acredita-se então, selacanto, por exemplo, é um que eles falam que é o peixe, que é um fóssil vivo, né, acredita-se então que esses peixes foram que começaram a evolução, né, isso ainda com milhões de anos para frente, depois para os anfíbios surgirem, mas acredita-se que a partir deles que começaram essas especiações, né, ao acaso, para que surgissem os anfíbios que nós vamos ver na próxima aula. Então encontro vocês de noite no Google Meet e fiquem bem.